O teatro é um jogo entre atores e entre atores e espectadores. Gostaria que você comentasse a frase: temos a ambição que a arte do teatro, como o futebol, seja o esporte das multidões. José Celso Martinez Correia. Comenta essa frase do Zé Celso. Acho maravilhosa, mas só ele consegue fazer, né? É o tipo de ideia que está muito atrelado à estética de uma pessoa. Eu diria de outra maneira, arte, uma coisa é entretenimento, outra coisa é arte. A arte ela só se realiza com um espectador ativo, um espectador que está dialogando com aquela obra, né? No caso específico do teatro, é uma obra que está acontecendo ao vivo. Daí, talvez, a ideia do Zé de um espectador parecido com um torcedor de futebol, porque é um espectador que, se ele está ativo e está ativo ao vivo, então essa relação com o palco ou com o campo de futebol, ele é extremamente emocional, é extremamente imediato. E talvez a coisa mais próxima que a gente tenha no Brasil seja o jogo de futebol. Por outro lado, um teatro de estádio requer uma parafernália, requer um tamanho tal de elementos que talvez seja um pouco contraditório com aquilo que o teatro tem de pequeno, no bom sentido, de manufatura, de trabalho feito com as mãos. Então, é difícil você ter alguém que tenha uma noção dessa coisa grande que é um estádio e, ao mesmo tempo, não perca o que é o fio terra, que é o trabalho do ator, né? Zé Celso faz isso magnificamente naquele espaço que foi pensado especificamente para essa estética. Não vejo isso como uma saída para todo mundo. Na década de 90, tínhamos em cartaz em São Paulo peças dos diretores Gabriel Vilela, Gerald Thomas, Cacá Rossé, Antunes Filho, Zé Celso, entre outras. Jornais estampavam matérias polêmicas e críticas sobre as peças. Isso, a meu ver, não acontece mais há algum tempo. O que foi que mudou? Em primeiro lugar, mudou o teatro. Essas pessoas a que você se refere, que são grandes diretores, ainda estão na ativa e ainda são importantes. Juntou-se a eles uma ou duas outras gerações de pessoas importantes e de grupos importantes. Só que até os anos 90, de alguma maneira, a gente vivia ainda a reconstrução do teatro depois da ditadura, né? Você teve um movimento de reconstrução desse teatro e também de descoberta de uma nova plateia. A plateia de teatro, aquela plateia de teatro que surgiu com o TBC, se formou vendo o Oficina e o Arena, durante a ditadura não se afastou de vez, porque ir ao teatro era uma forma de resistência também, de quem não era engajado politicamente, mas era contra a ditadura. Esse público começou a ir embora a partir da época do Zé Celso, a partir da hora que você teve uma cena que não queria dialogar com eles, eles falaram, bom, então vou aproveitar e vou dar uma volta. E começou a se formar uma nova plateia a partir das novas estéticas e dos novos grupos. Em São Paulo, isso especificamente aconteceu depois do fomento de teatro, que exponenciou o trabalho de grupos que já existiam e propiciou a existência de centenas de grupos, que estão, alguns deles, fazendo o melhor teatro que a gente faz hoje. Mas esses grupos, eles não estão no centro da cidade, eles não estão no Bexiga, eles não estão nos teatros do Sesc, em geral, eles estão na periferia, alguns por opção, outros por falta de opção, mas a verdade é que o público de teatro, como um público que vê qualquer coisa de teatro e vai se formando, ele não existe mais. Sobrou um pouquinho. O que você tem é públicos específicos para teatro marxista, para teatro de entretenimento, para teatro de aspas, experimental. Você tem pequenos grupos para esses, às vezes plateias específicas para grupos específicos,
Você pega a companhia do Latão, por exemplo, tem um pessoal ali que está acompanhando desde o início e que vai continuar acompanhando enquanto eles existirem. E tem um público, esse público, que era público de teatro, que é um público de classe média alta, que tem dinheiro para pagar um espetáculo, ele, na verdade, virou um público de eventos. Então, tem uma peça que vira um evento por algum motivo. Assim como tem um filme iraniano, um restaurante novo tailandês, o teatro que não é entretenimento virou uma opção a mais nas prateleiras de arte a ser consumida pelos bem-pensantes. Você não tem mais aquela pessoa que, mesmo sem ser intelectual, mesmo sem estar ligado a artes, cultiva o prazer de ir ao teatro. Isso não existe mais. A gente faz teatro já há 30 anos. Como diz o Denis Guénon, a gente faz teatro para quem faz teatro, para a nossa família, para os críticos e para os programadores de sala e de festival. A gente faz... É uma coisa endogâmica, isso é para não dizer incestuosa, né? Você, para pedir para o seu dentista ou para o seu médico cardiologista para ele ver uma peça sua, você pensa 3 vezes. Você assim, não quero perder o dentista, não quero constranger o coitado a fazer uma coisa que vai lhe custar muito. Por mais que eu adore as peças que eu faço, e quando meu dentista vai, ele adora, está tudo certo. Só que eu sei que, para ele, a ideia de sair de casa, pegar um carro, ir sabe Deus aonde, é complicado para ver um espetáculo que não seja entretenimento, né? Se eu faço um musical, se eu faço uma coisa, aí está mais fácil, pedem convite. Mas se você vai fazer qualquer coisa que não seja entretenimento, você tem que saber a quem você convida, porque não é mais uma opção natural para uma pessoa de classe média que tem condições de pagar o ingresso. Veja bem, eu estou falando desse público, né? Isso é uma coisa. Outra coisa, quando teve a redemocratização, os jornais se sentiam ainda extremamente ligados. Havia nas editorias e nos críticos, na época que havia críticos, como se diz, quando houve a redemocratização, logo depois, tanto os editores quanto os críticos tinham uma cumplicidade com os fazedores de teatro, né, que vinha da época da ditadura. E isso ainda durou os anos 80, até os meados de 90. Depois, o jornal é como qualquer outra forma de jornal impresso, né? É que nem internet, que nem TV, que nem rádio. É uma empresa comercial. Ela vai fazer aquilo que vende mais. Então Na você... época, nos anos 40, nos anos 50, nos anos 60, um jornal como o Estadão, ele tinha até a vaidade de se sentir formador. Então, você tinha um Décio de Almeida Prado, que dialogava com as montagens, mas também dialogava com o espectador, dando aulas ali para o espectador saber o que ele estava vendo, para ele ter instrumentos para dialogar com o que estava acontecendo. Era uma coisa paternalista, mas que funcionava para isso. Você acha que o conceito de indústria cultural do Adorno predomina nas artes nos dias de hoje? Sempre predomina. É ilusão achar que não predomina. É ilusão. Sempre predomina e vai predominar cada vez mais à medida em que o mundo ficar mais mediado por isso aqui que está nos mediando agora. A arte ela tem um espaço, se ela souber sobreviver à margem da indústria cultural, mas dialogando com ela. Tem um espaço ali. Nos lugares civilizados, nos lugares onde se entende que a produção artística, que não é entretenimento, ela faz parte de um patrimônio público que tem que ser preservado pelo Estado, né? A rigor, as leis de incentivo deveriam ser isso, mas não são. Então, é assim, você faz comédia às 9 da noite para público burguês que paga
R$ 1.000 um espetáculo, seja feliz, maravilhoso. Você faz um trabalho como o do Teatro da Vertigem, que você estuda, você trabalha 3 anos, com entre 60 e 120 pessoas, para se apresentar para 30 durante 6 meses, essa conta não vai fechar nunca. Mas se o que ele está fazendo é importante para a comunidade, o Estado tem que manter essas pessoas. É assim que funciona em qualquer lugar do mundo, às vezes com mais mecenato, às vezes com mais presença do Estado, mas isso é o financiamento público desse filão da cultura, que é um patrimônio da população, é um patrimônio do país. Isso é uma coisa. Outra coisa, você tem a indústria cultural, o que inclui, por exemplo, a produção de musicais, e que pode até ter um aporte do Estado se você achar que ele funciona, que ele precisa disso para, por exemplo, multiplicar a presença que ele tem na indústria do turismo, por exemplo. Então, até faz sentido, mas isso é outra coisa. O que nós estamos vivendo hoje é o seguinte, é o destampe do recalcado de uma grande parte da população que, assim como não se sente representada pela política tradicional, isso à direita ou à esquerda, também não se percebe representada na produção artística. Eu acho que, em grande medida, isso acontece porque ela não tem acesso a essa produção. Porque todo o financiamento público no Brasil, o pequeno que existe para a arte, ele está todo na produção, ele não está na distribuição também disso. Você produz você dá dinheiro, todos esses editais que a gente participa, eles te dão uma grana para você estrear ou para viajar. Nunca é para estrear e ficar em cartaz e viajar, quer dizer, para estrear e fazer com que isso seja visto pelas pessoas que estão te pagando com imposto para produzir. Ela é necessária, mas as pessoas não sabem disso, só sabem quando têm contato. Voltando então para nossa, pegando um gancho nessa sua última observação, me responde uma coisa. Você foi uma das pessoas que fez parte do movimento Arte contra a Barbárie, né? O Fomento já deve estar fazendo 17, 18 anos, né, com as suas 2 edições. Você acha que o Fomento cumpriu as suas funções? Ele cumpriu os seus objetivos? Não. Acho o Fomento extraordinário. Acho o Fomento uma das coisas mais importantes que aconteceram no teatro brasileiro, até porque ele foi depois replicado em vários outros lugares. O Fomento é um instrumento único e insubstituível para manter a produção de grupos que não tenham, pela forma como se produzem e pelo tipo de arte que produzem, como ser sustentáveis. O problema é que o Fomento virou o único guichê de todas as necessidades. Então, uma coisa é manutenção de grupos estáveis, outra coisa é fomento para novos grupos, outra coisa é manutenção de espaços públicos para a cultura, outra coisa é manutenção de formas de financiamento para novos espetáculos. Quer dizer, tem toda uma política cultural que virou um guichê só, com as exceções de praxe. Nesse momento, a Prefeitura de São Paulo, a Secretaria de Estado de Cultura do município de São Paulo, nessa gestão, tem feito coisas extraordinariamente mais interessantes e mais presentes. Não tivesse lá o Hugo Pozzolo, por exemplo, ou cuidando do teatro, o Pedro Granato. E, principalmente durante a pandemia, eles foram muito ágeis e muito competentes no uso da verba emergencial. Mas isso é a exceção da exceção, né? Isso não substitui uma política cultural que seja independente do governo, que seja de Estado. Entra governo, sai governo, aquilo tem uma manutenção, aquilo tem uma... E que trate os diferentes de forma diferente e as necessidades diferentes de forma diferente. Então, nesse sentido, o Fomento é um fracasso. Veja bem, o Fomento é importantíssimo e o Fomento tem que ser mantido. Aliás, a gente vai ter que brigar por ele nesse momento. Ele é muito importante, mas nós não podemos deixar que transforme o Fomento
no que sempre fizeram, como o motivo de briga da própria classe. Sim. A classe fica brigando com a classe por causa de um dinheirinho que é pequeno. Sim. A classe tem que brigar pelo interesse da classe como um todo. Mas é isso. Então, nesse sentido, eu sou absolutamente a favor do fomento, e o fomento a gente tem que lutar por ele, mas se você pensar no que era o objetivo original dele, ele é um fracasso, porque ele serviu como desculpa para que se parasse de lutar pela ampliação até a criação real de uma política cultural para a área. O fomento ao teatro não seria uma base para que, com o tempo, os grupos começassem a andar com as suas próprias pernas? Cuidado. Fomento não é incubadeira de projetos. São duas coisas diferentes. Se nenhum grupo que trabalhe a longo prazo com criação de espetáculos que não são de entretenimento vai ser autossustentável. Em nenhum lugar do mundo é. Você vai nos Estados Unidos, você fala Wooster Group. O Wooster Group é maravilhoso. Realmente é maravilhoso. Qual é a diferença? Eles têm dinheiro, subvenção do Estado, sei lá de onde, se não é de um lado é do outro, tem uma sala deles que eles usam 4 meses por ano, o resto do tempo eles sublocam, ou melhor, eles programam com coisas que sejam ideológica e esteticamente afins com eles, e o resto do tempo viajam com os espetáculos deles. Então, não é que é sustentado pelo Estado, mas tem dinheiro do Estado também. Senão não sobreviveria. As pessoas que estão trabalhando lá têm escola para criança deles, tem um salário que garante pelo menos que ele coma e sabe e viva decentemente. E terceiro lugar, ele sabe que vai ter o resto da vida enquanto ele fizer isso. Ele não vai ser rico nunca, mas isso ele tem garantido. Aqui, os grupos não só não pagam direito às pessoas, porque não tem como pagar, como você ainda tem que ter outras profissões para poder sobreviver. Sim. Então, esses grupos nunca vão ser autônomos. Não podem ser autônomos pela sua natureza. Então, cuidado. Fomento não é incubadeira de projetos. Incubadeira de projetos é outra coisa. Eu tenho uma empresa, eu quero fazer espetáculos que, pela sua natureza, podem dar dinheiro. E aí sim, eu acho que eu posso ter uma incubadeira que me faça me organizar até a hora que eu saia sabendo vender espetáculo e organizar meu orçamento. Mas não é essa a vocação dos grupos. Sabemos que as leis de incentivo à cultura estão sendo sucateadas. No âmbito do Ministério Federal, nós não temos mais praticamente a Lei Rouanet. A Funarte não existe também. Ainda temos a Lei de Fomento, os PROACs e algumas outras de incentivo à cultura aqui em São Paulo. A pergunta é a seguinte: o grupo se organiza tomando como base o financiamento público ao teatro. E de repente muda o quadro, como mudou na esfera federal. Entra um governo e acaba com essas leis. Qual que é? Essa equação não fecha. Ou os grupos buscam uma autonomia, que eu também não sei como, porque essa dependência só do Estado, ela acaba sendo um risco, né? Porque a gente não sabe como é que o povo vai votar amanhã. Alberto, essa crise da pandemia junto com o pandemônio, que é o que a gente está vivendo esses 2 anos, óbvio que ela gera algumas coisas por si. Tem, por exemplo, o que está acontecendo na área da cultura, como você mesmo disse, ele está fechando, ele está matando o IFAM, ele está matando a Cinemateca, ele está matando a Funarte, assim como já matou mais de 300 mil pessoas. Vamos fazer por menos. Digamos que das 400 mil que morreram, 200 mil estão na conta dele. Algumas iam morrer mesmo por causa da Covid, e ele matou metade ou mais da metade com uma política oficial de desinformação ou por omissão.
Então, assim, tem coisas que esse governo faz. Tem coisas que é simplesmente a nossa realidade que, de repente, você enxerga. É assim, a produção de teatro em São Paulo sofre de elefantíase há décadas. Tem muito mais produção do que gente para ver. Não estou falando de qualidade, não estou falando de que, economicamente, isso não se mantém. Se isso não se mantém, era preciso ter um mercado real e era preciso ter uma política pública de financiamento à produção cultural que não cabe no mercado. A gente não tem. Aí vem a crise, a gente não tem. Não tem. É a mesma coisa assim, não tinha hospital. Não tinha hospital antes. Então, os negros estão morrendo, morre mais negro de Covid do que, do que os brancos. É verdade. Mas por que você está agora surpreso? Desde sempre morrem mais negros de saúde, de problemas de saúde, do que branco. Isso é inadmissível antes, como é inadmissível agora. O que é inadmissível também é a surpresa. Gente, não tem hospital para todo mundo. Nunca teve. Governo de direita, governo de esquerda, do avesso. Ele está matando a Amazônia. É verdade, ele está matando a Amazônia de propósito. Ele tem esse bonitinho de olho claro que é pago, é a coisa mais engraçada do mundo, né? Um ministro do Meio Ambiente que vai lá para pegar criminoso que foi pego em flagrante e dizer, gente, vamos ver essa papelada direito, porque eu estou achando que eles são simpáticos. Então, isso é óbvio que é um crime, é um absurdo. Agora, antes, o que o PT fez com a Marina, a Marina não saiu do ministério porque era capitalista. Isso é sacanagem de campanha que fizeram com a Marina durante a eleição de 16. Então, assim, o governo do PT, que é maravilhoso, houve golpe, acho que houve golpe, acho os governos do PT, tirando as bobagens econômicas que fizeram no segundo turno e o fato de que a Dilma não servia para ser gerente do prédio dela, apesar de ser uma figura impoluta e absolutamente injustiçada, mas tirando os problemas que eu tenho, eu acho o governo do PT maravilhoso para um monte de coisa. Não foi maravilhoso para o meio ambiente. A gente sabe disso. Assim como não tocou no problema da segurança pública. Então, agora morre esse menino no Rio de Janeiro, está todo mundo, coitado, não sei o quê. Eu também acho coitado, tenho vontade de matar o tal do Julinho, Gelinho, sei lá o nome daquele cafajeste, na porrada. Mas a verdade é o seguinte, esse cidadão que matou o menino, ele é miliciano, filho de miliciano, e os dois aterrorizam aquele lugar há 2 gerações. Precisou morrer um menino de 4 anos, de classe média, para a gente achar feio. Eles matam criança de 4 anos, negra, há 30 anos. E ninguém fala nada, está tudo certo. Desculpa a veemência e o uso de exemplos tão extremos. No nosso caso é o seguinte, o teatro que a gente faz não se sustenta. O teatro que a gente faz não se paga. Todos nós vivemos de fazer outra coisa e não o teatro que a gente faz. Não seria diferente durante uma pandemia. Sim, é preciso ter programas emergenciais para que as pessoas não morram de fome. Isso vale para os técnicos de teatro e vale para as pessoas que tinham barraca na 25 de março. Somos não cidadãos do mesmo tipo. Por outro lado, o que nós fazemos, o que alguns de nós fazemos, é de interesse público, portanto, deve ter um financiamento público permanente. Agora, não vai ter financiamento para todo mundo que acha que o que faz é importante. Aí vai ter que ter critério e o cobertor é sempre curto. O cobertor não tem para todo mundo. Mas esse é um dos problemas da classe. A gente não quer discutir critério. A gente quer que todo mundo tenha. Oi? Não tem em lugar nenhum, não vai ter aqui também. Eu acho que o mais importante não é só sobreviver agora, é entender que o problema é anterior. A gente já não tinha antes. É que agora não tem o que comer. Mas antes também não tinha, entende? Você participou do movimento Teatro contra a Barbárie.
Hoje, você acha que a lei do fomento precisa de uma reformulação? Ela precisa ser revigorada de alguma forma? E como é que é a sua participação nesse movimento hoje? Estou afastado do movimento há 20 anos, então eu não sei de nada. Estou fora. E não concorro ao fomento porque eu não sou grupo. Até tem um grupo, mas é uma empresa minha. Segundo lugar, eu não. Eu participei 2 vezes como jurado. Em geral, era um ponto fora da curva. O que você está me perguntando é se é preciso ou não uma reformulação do fomento. O que eu vou te dizer é, o que é preciso é a formulação de uma política cultural. Isso não há. O fomento, ele quase não foi implementado. Porque você sabe que no Brasil tem lei que pega, tem lei que não pega. Essa lei, ela foi implementada quando estava a Marta, quando estava o PT aqui, o secretário era o Celso Frateschi. Nenhum governo de esquerda, direita ou do avesso gosta de uma lei que coma um pedaço do seu orçamento. Então, por quê? Porque isso engessa o orçamento. Ele não pode gastar no que ele quer, ele tem que gastar naquilo que alguém já inventou e está lá. Porque nós não temos políticas de Estado, nós só temos políticas de governo. Então, de 4 em 4 anos, com sorte, né? Porque em geral é de 2 em 2, porque agora é 2 para o principal, 2 para o vice, mas isso é outra história. Então, quase não foi implementado. E foi implementado porque era um governo de esquerda e ia pegar mal pra caramba se não pegasse. O próprio Celso brigou para que entrasse, não sei o quê, mas eu me lembro de conversas lá dentro da secretaria em que as pessoas que estavam envolvidas com o fomento já falavam, pessoas de dentro da secretaria, falavam em incubadeira de projetos. Quer dizer, elas não tinham entendido e não concordavam com o espírito da lei já, na hora de implementar. Desde então, todo governo que entra quer acabar com isso, porque não quer uma rubrica do seu orçamento fixa. E a primeira chance que for dada vai ser tirada. Por isso é que falar em reforma do fomento é, em certa medida, dar arma para o inimigo. A hora que eles falaram que eles forem reformar, eles vão acabar com a lei. Eu não sou nenhuma caça, não tenho bola de cristal. Isso qualquer pessoa que mexa com política cultural vai te dizer. Por outro lado, ficar como está não adianta, porque não resolve nem para os grupos, nem para a sociedade. Então é preciso mudar. O que eu acho que vai acontecer? Acho que vai acabar. Como vai acabar a Cinemateca, vai acabar a IFAM, vai acabar. Isso aqui é terra de ninguém. Sempre foi. Agora é mais ainda. Eventualmente, se conseguir tirar esse idiota, esse doente mental, ou eventualmente, mesmo um governo de direita que suba, digamos que suba o Mourão, ele vai querer ficar bem na fita. Então, pode ser que dê uma sobrevida para o fomento, para a Cinemateca, para a Ancine, as coisas voltam a. Agora, como antes essas coisas já não davam conta, já não estavam bem, é dar uma entubada neles. Não significa enfrentar a questão do financiamento público à cultura de frente. É preciso, num governo novo, que aconteça em algum momento, um iluminado que queira discutir a sério esse assunto. Mas se a gente não discute a sério nem segurança pública, a gente vai discutir política cultural. Bem ou mal, você pode dizer que na saúde, entre o Fernando Henrique entre os 8 anos de PSDB e 2 anos de PT, andou-se, assim como se andou em educação. Não são 2 casos em que houve avanços. Houve avanço, não resolveu os problemas, porque os problemas também são enormes, não é do dia para a noite. Mas se andou muito. No caso específico da cultura, se criou, eventualmente, uma coisa ou outra, mas não houve um trabalho real de implementação de uma política cultural. No caso do PT, se discutiu, saiu lá os documentos, saiu as coisas, mas no cotidiano, na ponta da linha, não saiu a solução.
né? E política de segurança, pior ainda, né? Estamos vivendo isso, entre outras coisas, porque ninguém botou o guiso no gato. Como é que você vê essa proposta do Estado, né, da Secretaria de Cultura do Estado, sobre um fundo cultural, onde o artista pode retirar um valor, usar na sua produção, e depois devolver esse valor, de uma certa forma, com juros mais baixos, enfim, é um tipo de financiamento de produção. Como é que você vê essa... Ou é cínica ou é ignorante. Ou é cinismo, e aí não adianta conversar, ou é ignorância, e também não adianta conversar, porque se não aprenderam até agora, acho difícil que venham aprender. É assim, não é uma atividade economicamente autossustentável. Portanto, falar em empréstimo e devolver o dinheiro é brincadeira. Você empresta o dinheiro para quem tem alguma chance de conseguir esse dinheiro de volta. Dentro do que é a realidade de 99% da produção teatral do Brasil, não cabe uma linha de financiamento. Não é a solução. A gente sabe disso. Se o secretário não sabe, fica difícil. Nós sabemos que toda montagem teatral, ela é cheia de surpresas, é cheia de riscos, né? Saudável, né? Mas porém sempre tem os seus problemas ali. Me conta algum caso aí, em algum determinado momento, em alguma dos seus trabalhos, das suas montagens, algum caso interessante, engraçado, descontraído, enfim, a gente sabe que existe uma série de episódios, né, que acaba caindo no gosto popular tanto quanto a montagem. Eu não me lembro de uma montagem que não tenha tido muitos problemas. Só que, em geral, pode ter tido pode ter tido uma exceção ou outra. Em geral, eu sempre fui muito feliz em todas as montagens. Eu, como diretor. Porque eu, como diretor, escolho com quem eu vou trabalhar. Então, eu, em geral, trabalho com pessoas que já são minhas amigas ou de quem eu intuo que trabalha da mesma maneira. Eu tenho um mote na minha vida que é sem estresse. É sem estresse. Eu não trabalho com estresse. O trabalho já é difícil, a gente já não ganha nada, é um trabalho que, por pedir um certo mergulho em si mesmo, ele é doloroso em grande medida. Então, se além disso você tem gente que precisa trabalhar sob pressão, precisa trabalhar com conflito, para mim, fica impossível. Eu não trabalho com isso, eu não trabalho com essa mercadoria. Quando me montam, aí sim, posso ter tido problemas. Mas, em geral, quando você é só dramaturgo, é simples como não aparecer, né? Você pode simplesmente não aparecer. Eu, em geral, brinco que eu sou melhor que dramaturgo morto. Eu sou um dramaturgo morto que aparece na mesa branca, se você precisa que remexa, e sumo. Vou ressuscitar no dia da estreia e vou achar tudo lindo. Se eu não gostar, você vai saber no dia seguinte, porque eu não vou estragar a estreia de ninguém. Faço cara boa, acho tudo lindo, dou parabéns, no dia seguinte eu digo a verdade. Mas também é raro, viu? Em geral, eu fui muito feliz. Gente, o primeiro diretor a montar um texto meu foi Gianni Rato. O único problema disso é que melhor não fica, né? Eu comecei com Gianni Rato, aprendi pra caramba e foi maravilhoso. Tive várias peças montadas pela Débora de Bois. Nesse momento, a gente estava viajando, antes da pandemia, com a Valsa de Lili, que a Débora Duboc faz. A gente chegou agora a fazer no Rio de Janeiro, no início de março, agora, em fevereiro. A gente parou nessa recidiva da Covid. Mas Débora de Bois é um sonho. Eu trabalhei várias vezes com ela, espero trabalhar várias. Marco Antônio Rodrigues, William Pereira, um querido. Eu só dei sorte com os diretores com quem eu trabalhei. Mesmo quando não foram, num primeiro momento, escolhas minhas, em geral, me dei muito bem. Então,
Agora, problema, você levanta de manhã, e eu acho que só tem isso até a hora que você fecha a quitanda. Mas faz parte. Não existe montagem, ou melhor, não existe nada com outras pessoas que não vai ter problema. Hoje você está transitando entre teatro e cinema. Conta um pouco para a gente o que é que você está fazendo hoje, né? Quais os seus trabalhos, né? Eu estou terminando de editar o som do meu primeiro longa-metragem, chama-se Cordialmente Teus, que a gente acha que vai conseguir lançar esse ano ainda, ou pelo menos fazer circuito de festival. Ele é produzido pela Liz Reis, na Canal Azul, e tem um elenco de sonho, só gente querida e boa. Estou escrevendo uma sinopse de roteiro de cinema por encomenda. Estou produzindo A Valsa de Lili, né, junto com as Déboras e com o Edinho. A gente está esperando só melhorar para voltar a circular. E estou escrevendo uma peça nova, que eu devo dirigir no segundo semestre, para estrear no primeiro semestre do ano que vem, que é uma produção do Alexandre Brasil, uma biografia da Norma Bengel. E é isso que eu estou escrevendo agora para teatro. Você gosta, né, um pouco de trabalhar com essas adaptações de biografias, adaptações para o teatro? Me parece que já deve ser a segunda ou terceira. Fala um pouco sobre isso. Olha, eu gosto, às vezes, mas é meio, às vezes também por encomenda, viu? Eu comecei fazendo a Marlene Dietrich, que foi uma encomenda da Silvia Bandeira. Depois o William Pereira dirigiu. E a Silvia Bandeira fazia lindamente. Aí o Alexandre Brasil e a Letícia Sabatella e o Nando me encomendaram, na verdade, uma tradução de uma peça sobre Brecht e Piaf. A peça era péssima. Eu falei, vocês não pagaram ainda? Eu falei, não, então não paga. Me paga a mesma coisa pela tradução, porque eu faço uma peça nova. A gente fez a valsa... Não, perdão. A Vida em Vermelho, que até há pouco ainda estava viajando. Eu fiz uma Madame Curie por encomenda do pessoal do Arte e Ciência no Palco. Também por encomenda, mas eles nunca montaram. A peça está ali. E agora essa foi invenção do nosso querido Alexandre Brasil. Ele que inventou essa história, porque ele tem uma história com a Norma, ele foi o último produtor da Norma, não sei o quê. Eu nem conhecia direito a história dela, agora estou apaixonado por ela, estou triste porque morreu sem eu ter conhecido. Mas como a gente sempre constrói na cabeça a personagem não é a pessoa da vida, né? Principalmente numa peça de teatro, não estou escrevendo uma biografia, estou escrevendo uma peça de teatro sobre essa personagem que é a Norma. Mas estou apaixonado por ela. E é isso que eu estou fazendo agora.